Não sei se você já percebeu, mas a Folha de São Paulo, principalmente a Folha de São Paulo, que funciona mais ou menos como um repositório de inutilidades esquerdistas, basta observar que lá há um verdadeiro culto à impunidade, ao crime e à bandidagem, tanto assim que entre seus colaboradores estão muitos processados por improbidade administrativa e outros atos não recomendáveis, além de puxa-sacos do governo da cleptocracia. Pois bem, a Folha de São Paulo colocou um objetivo editorial para justificar a sua porca existência. Sobre esse aspecto eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, lembrá-lo da importância que tem para nós que você se inscreva em nosso canal. Afinal de contas, já passamos de 77.500 inscritos, sem jamais termos gasto um centavo com impulsionamento ou pagando compartilhamento. Conseguimos isso porque temos essa parceria, porque temos essa cumplicidade com quem faz parte do nosso canal. Tanto assim que, para fugir das reiteradas desmonetizações que os nossos vídeos enfrentam, nós optamos pelo Superchat, que é uma forma das pessoas contribuírem também com os vídeos durante a sua estreia, durante o seu primeiro momento de exibição. Por quê? Porque se você abordar qualquer coisa mais crítica, o YouTube passa automaticamente a desmonetizar o seu conteúdo. Então, se você que gosta do Canal de Brasília, se você que acredita na importância de uma comunicação sem estar ligada ao governo, sem depender de nenhum tipo de governo, que é o nosso caso, sem estar ligada a movimentos, que é o nosso caso, sem estar ligada a partidos políticos, que é o nosso caso, sem estar ligado e nem receber subsídios de empresários, que é o nosso caso, sem receber ajuda ou verba de mídia de parlamentares, que é o nosso caso, então é importante que você, dentro de sua possibilidade, contribua tanto com o Superchat quanto com as possibilidades de depósito na poupança ou então através do Apoia-se. Pois bem, eu já disse e vou reiterar e repetir. A mídia foi a grande derrotada em 2018. Porque toda a pauta que a mídia veio defendendo nos últimos anos, ela foi baseada em alguns vetores, digamos assim. Impunidade, pedofilia, destruição da família, desrespeito a valores cristãos, culto à ideologia de gênero, confrontação de grupos, enfim, um trabalho sujo, um trabalho pérfido, um trabalho sórdido, que a sociedade deu um basta com a eleição de um candidato conservador, exatamente o Jair Messias Bolsonaro. Ao dar um basta nessas pautas que são caras aos meios de comunicação, inclusive liberação de drogas, porque muitos dos seus funcionários são dependentes de droga e assumem isso, inclusive publicamente, houve, claro, que o confronto. Derrotada nas urnas, parece que boa parte da mídia, principalmente a Folha e o Grupo Globo, o Estadão oscila, você nunca sabe o que ele quer. Na verdade, a gente sabe o que ele quer. Esses grupos passaram a uma postura ostensiva e ofensiva contra o governo Bolsonaro. Em certos momentos, contou até mesmo com a ajuda de algumas escolhas equivocadas, como no caso do Vélez, para o Ministério da Educação. Claramente alguém que pode ser muito bom, mas não é competente para
aquele tipo de função para a qual ele foi indicado, que era, no caso, o Ministério da Educação. No entanto, se vocês observarem que desde o começo do governo Bolsonaro, e nós temos aí 1 ano e 3 meses, nesse período, a Folha colocou para si a necessidade de manter o presidente Bolsonaro em permanente conflito e sob permanente pressão. Ela tinha seus ministros queridos, Bebiano, Santos Cruz, que funcionavam, digamos assim, como porta-vozes dela. Ainda conta com o vice Mourão, que é o queridinho da mídia, porque é um vaselina que gosta de bajular. Parece-me que de uns anos para cá, para a pessoa virar general, precisava se esmerar na arte de bajular. E isso se reflete na postura do vice-presidente Mourão. A Folha já tentou colocar contra o Bolsonaro o Moro, o Salles, o ministro do Turismo, a ministra da Agricultura, o Weintraub. E aí é uma decisão do Lehmann, que usa a marionetezinha dele, a Tabata, junto e com o apoio do PCdoB e do Rodrigo Maia, que tentam derrubar o Abraham Weintraub, mas não conseguem. Então o que a gente observa é que a Folha, principalmente nesse caso específico, ela colocou na sua cabeça que ela precisa derrubar ministros. Eu posso, devem dizer os babacas dos seus editores, os imbecis de seus controladores e acionistas. E não tem conseguido. E quanto mais ela não consegue, mais ela vira porta-voz de lavanderia, de fofoqueiros. Observem que a bola da vez é demitir Mandetta. Virou uma obsessão. Isso não é jornalismo, isso é fofoca. Se você olhar a capa do UOL, que é uma coisa doentia, você vai observar que eles não questionam as porcarias e as asneiras de uma figura como o Dória, porque ele investe em publicidade. E aí a gente vai observando que os colunistas entre aspas, os fofoqueiros que trabalham como blogueiros e outras estruturas e outras instâncias de comunicação dentro da Folha, eles se tornaram porta-vozes da mediocridade e porta-vozes da babaquice. A mais recente é fazer matérias e mais matérias defendendo uma advogada imbecil, desqualificada e que eles incensavam como a voz da sabedoria. Uma advogada bonitinha, com um sorriso irônico, sem nenhum conteúdo. Loira, incapaz de juntar o tico e o teco. Mas era a grande figura, era a grande esperança, porque as demais beldades da comunicação ligadas, financiadas, pagas pelo esquema da corrupção, ligadas ao governo de São Paulo, no caso de uma jornalista, ligadas à Globo e a outros jornais e outras TVs, todas elas já caíram no descrédito, já viraram motivo de chacota. Então eles precisaram buscar uma carinha nova. Só que esqueceram que na televisão não basta uma carinha nova, é preciso ter um pouco de conteúdo. E essa moça não tem. Então mesmo que eles façam matérias e mais matérias e mais matérias e mais matérias, enaltecendo uma sabedoria que ela em nenhum momento teve, aí a Folha de São Paulo hoje partiu para o ataque, dizendo que a CNN confirma sua tendência de chapa branca. No caso, então, a Folha seria chapa vermelha? É isso? Eu diria mais que nós estamos precisando de imprensa chapa verde e amarela contra imprensa chapa vermelha. Essa é a minha opinião. Porque, na verdade,
esse avanço do vírus chinês, esse avanço dessa pandemia, ele está servindo para que algumas pontas de iceberg se revelem. Por exemplo, é preciso saber até que ponto, qual o nível que aconteceu a aquisição do controle acionário da Band pelo governo chinês. O que há por trás do protocolo assinado pelo governo chinês com a Rede Globo? O que há por trás da aquisição de espaços de mídia pelo governo chinês em meios de comunicação em nosso Brasil? O que há por trás na relação espúria de figuras como Ciro e como os governadores lá do Nordeste em aliança com o governo chinês? E aí você inclui, infelizmente, o Zema, o Ronaldo Caiado aqui no Goiás e o Dória em São Paulo. Esse é venal. Esse é uma prostituta assumida. Esse botou dinheiro na frente, ele sai babando atrás de dinheiro. Tanto assim que pegou muitos milhões de dinheiro durante os governos do PT. Ele que fora presidente da Embratur, demitido por improbidade, depois de transformar a bunda da mulher brasileira em atrativo turístico. Eu acho engraçado, patético, observar algumas mulheres defendendo o Dória. É uma coisa totalmente fora de contexto. É algo totalmente fora da razoabilidade. O cara usa a Embratur para vender apenas as nádegas das mulheres brasileiras, e tem mulher que acha que um sujeito desses tem condições de ser presidente da República. Espera aí, vocês concordam com isso, minhas caríssimas amigas tucanas? Superada essa questão, eu quero voltar no papel que a mídia tem exercido. A mídia, infelizmente, assumiu para si o papel, a imagem que ela quer pegar para si é de que ela pode derrubar quem ela bem quiser, que ela pode derrubar quem não lhe agradar. O que a mídia, principalmente desse eixo da desinformação, o que essa mídia não se deu conta é que as redes sociais hoje têm mais voz, têm mais valor do que elas. E é isso que as redes sociais devem continuar fazendo, pelo menos enquanto eles não conseguirem o grande intento, que é o de censurar a internet no Brasil. Esse é o grande objetivo da China. Esperem o que eu estou dizendo, anotem o que eu estou falando. Por trás do uso da tecnologia do 5G, que tem no Mourão um dos seus maiores defensores, existe a possibilidade de um lockout, de uma censura de uma hora para outra. Basta o governo chinês, se tiver o controle do 5G em nosso país, determinar que não quer que ninguém mais acesse a internet e fazer como fazem na China. Então é uma proliferação de assuntos que tem pontas de iceberg que precisam ser atentados. De um lado você vê a ação perniciosa da Folha de São Paulo teimando, insistindo, trabalhando, lutando e atuando no sentido de manter o governo Bolsonaro sob pressão, porque a Folha sabe que a classe política que ela protege é composta de um bando de ladrões, é composta de um bando de batedores de carteira. Aí nós temos PSDB, nós temos boa parte de deputados até do PSL, eleitos na aba do Bolsonaro. Aí você tem DEM, aí você tem PT, daí já é redundância, PP, MDB, ou seja, o centrão e as oposições de esquerda.
Como a Folha de São Paulo se deu conta que a classe política é muito ruim, ela se arvorou no papel de defensora dos vermelhinhos. Acusar os grupos conservadores de fazerem uma comunicação verde-amarela é um elogio, dona Folha de São Paulo, porque cada dia mais fica mais claro que os jornais, que os meios, que os veículos, iguais à Folha, o Globo, o Estadão e outros menos voltados, mas igualmente venais, são chapa vermelha. Eu quero compartilhar essa reflexão com vocês, essa indignação, porque é muito importante que a gente se dê conta dos múltiplos mecanismos que são usados, nos múltiplos mecanismos dos quais as pessoas lançam mão. Porque, como eu sempre digo, os canalhas nunca dormem, os patifes nunca descansam. Antes de encerrar, se você achar que vale a pena, vou reiterar. Participe, contribua com o Superchat, porque eu tenho certeza que o YouTube vai desmonetizar também esse vídeo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.